O Brasil está dando um passo decisivo em direção a um novo capítulo da sua história militar. Pela primeira vez em décadas, o país se prepara para integrar sistemas de defesa antiaérea de médio alcance, uma tecnologia capaz de alterar o equilíbrio estratégico no continente sul-americano e desafiar, ainda que de forma indireta, o domínio histórico dos Estados Unidos sobre a segurança hemisférica. O que antes parecia um sonho distante, agora se transforma em uma realidade planejada e coordenada com precisão. No coração desse movimento está a criação de uma nova unidade militar de defesa, localizada estrategicamente em uma das regiões mais industrializadas e conectadas do país. O projeto, fruto de anos de planejamento e de uma reavaliação profunda das necessidades nacionais de segurança, coloca o Brasil em um novo patamar tecnológico. Pela primeira vez, o país passará a contar com mísseis capazes de atingir alvos a até 40 quilômetros de distância e 15 mil metros de altitude, algo que até pouco tempo atrás apenas as grandes potências eram capazes de operar com eficiência. Essa transformação não acontece por acaso. O mundo vive um período de tensões crescentes e redefinições de poder. O avanço da inteligência artificial militar, o uso de drones autônomos, a corrida por supremacia cibernética e o reposicionamento das potências tradicionais criaram um cenário em que nenhum país pode se dar ao luxo de permanecer estagnado. A hegemonia dos Estados Unidos, consolidada desde o fim da Segunda Guerra Mundial, começa a ser questionada por novas potências emergentes e o Brasil, ainda que em ritmo próprio, quer fazer parte desse novo tabuleiro. Os estrategistas brasileiros entendem que a soberania do século XXI não se garante apenas por tamanho territorial ou número de soldados, mas por capacidade tecnológica, resposta rápida e integração de informações. Por isso, o novo sistema antiaéreo brasileiro representa mais do que uma simples atualização de equipamentos. Ele simboliza uma mudança de mentalidade. É o primeiro passo em direção a um conceito de defesa autônoma, em que o país deixa de depender exclusivamente de alianças e passa a desenvolver sua própria doutrina de dissuasão. Atualmente, o Brasil conta com sistemas eficazes, mas limitados à defesa de baixa altitude, capazes de proteger áreas menores e em situações específicas. Com os novos equipamentos, a cobertura se expandirá de forma significativa, permitindo interceptar ameaças a grandes distâncias e proteger áreas estratégicas, como portos, refinarias, usinas, centros de pesquisa e instalações militares. Essa evolução coloca o país entre os poucos do Hemisfério Sul capazes de operar armamentos de média altura com precisão e integração em rede. A escolha do local onde será instalada essa nova estrutura também reflete uma visão estratégica de longo prazo. A cidade-sede foi definida com base em 3 critérios principais: capacidade logística, acesso rápido a infraestruturas críticas e proximidade com centros industriais capazes de fornecer manutenção e suporte técnico. Localizada em uma região com forte presença industrial e acesso facilitado a rodovias, portos e aeroportos, a nova base funcionará como um ponto de convergência das operações de defesa antiaérea no país. Essa localização permitirá deslocamentos rápidos e eficientes, garantindo que o sistema possa ser acionado com agilidade em situações de emergência. Com essa nova unidade, o Comando de Defesa Antiaérea do Exército ganha uma estrutura ainda mais robusta e integrada. Ao lado da Força Aérea Brasileira, o Exército passa a desempenhar papel fundamental na proteção do espaço aéreo nacional, ampliando a capacidade de resposta diante de ameaças tanto internas quanto externas. É uma mudança profunda na forma como o Brasil se posiciona em relação à própria segurança.
uma modernização que redefine fronteiras tecnológicas e doutrinárias. O projeto faz parte do programa estratégico Força 40, um plano ambicioso que traça a visão do Exército Brasileiro até o ano de 2040. Mais do que um simples conjunto de metas, esse programa representa um marco de transformação nas Forças Armadas, com foco em 4 pilares: doutrina, pessoal, capacidades e estratégia. O objetivo é criar uma força moderna, preparada para operar em cenários complexos, onde guerra eletrônica, ataques cibernéticos e armas hipersônicas se misturam em um mesmo campo de batalha. Entre as metas do programa estão a incorporação de sistemas integrados de defesa antimíssil e antidrone, capazes de detectar, rastrear e neutralizar ameaças múltiplas em diferentes altitudes. Esses sistemas serão conectados por meio de redes de comunicação seguras, formando um escudo virtual e físico sobre as principais áreas estratégicas do país. A meta é construir um sistema de defesa inteligente, autônomo e adaptável, capaz de responder tanto a ataques convencionais quanto a ameaças híbridas. Esse tipo de integração coloca o Brasil em sintonia com o conceito global de operações multidomínio, que combina forças terrestres, aéreas, navais e cibernéticas em um mesmo ambiente operacional. Trata-se de um conceito que vem sendo desenvolvido há anos pelas grandes potências, especialmente pelos Estados Unidos, e que agora começa a ser internalizado por países emergentes. A adoção dessa doutrina pelo Exército Brasileiro representa uma evolução fundamental e sinaliza que o país está preparado para atuar de forma coordenada e tecnologicamente avançada. Até 2040, espera-se que o Brasil tenha consolidado uma doutrina militar completamente nova, mais flexível, digital e interoperável. A Força 40 pretende transformar o Exército em uma instituição capaz de atuar tanto em grandes conflitos convencionais quanto em missões de menor escala, como operações de paz, defesa de fronteiras ou combate a ameaças não convencionais. Essa adaptabilidade é essencial em um mundo onde a guerra já não se limita a tanques e aviões, mas também se trava em servidores, satélites e redes de comunicação. Entretanto, a busca por autonomia tecnológica não se dá sem resistência. A ampliação das capacidades de defesa do Brasil desperta atenção e certa preocupação nos Estados Unidos, tradicionalmente considerados os guardiões da segurança no hemisfério ocidental. Washington acompanha de perto os avanços brasileiros, principalmente os movimentos de aproximação com fornecedores europeus e asiáticos. A possibilidade de o Brasil adquirir sistemas de origem não americana representa um risco geopolítico para a influência dos Estados Unidos na região. Historicamente, o poder militar norte-americano tem sido sustentado não apenas pela força bélica, mas também pela capacidade de controlar as cadeias de fornecimento de defesa de seus aliados. Quando um país de grande território e potencial econômico como o Brasil decide diversificar suas parcerias, ele envia uma mensagem clara: não quer depender de um único centro de poder. Essa decisão, embora técnica na superfície, carrega implicações diplomáticas profundas. A expansão da defesa antiaérea brasileira também reforça o papel do país como potência regional. Em um continente marcado por assimetrias tecnológicas, o Brasil passa a se destacar como o único com capacidade real de dissuasão aérea de médio alcance. Isso fortalece sua posição nas negociações internacionais e o coloca em condição de protagonismo nas discussões sobre segurança no Hemisfério Sul. Ao mesmo tempo, amplia sua capacidade de proteger fronteiras, bases navais e o Atlântico Sul, região estratégica para o fluxo global de energia e comércio.
Internamente, a modernização é vista como um passo essencial para garantir que o país possa responder a qualquer tipo de ameaça com independência e rapidez. O novo sistema de defesa integrará sensores, radares e armamentos inteligentes em uma rede nacional de vigilância, operando em conjunto com satélites e centros de comando avançados. Essa estrutura permitirá detectar e neutralizar ameaças antes mesmo que cruzem o espaço aéreo nacional. O impacto geopolítico é inegável. Ao investir em tecnologias que reduzem sua dependência externa, o Brasil sinaliza ao mundo que está disposto a exercer maior controle sobre o próprio destino. Essa postura é interpretada por muitos analistas como uma tentativa de reequilibrar o poder regional, reduzindo a influência norte-americana e abrindo espaço para uma política externa mais autônoma. Os Estados Unidos, por sua vez, observam com atenção. Embora não haja um conflito direto, o avanço brasileiro cria uma nova dinâmica no continente. Washington precisa lidar com um aliado que se fortalece rapidamente e que busca definir suas próprias regras de defesa. O diálogo entre os dois países tende a se tornar mais complexo, especialmente se o Brasil decidir buscar tecnologias de parceiros como França, Suécia, Israel ou até mesmo China. Por trás das decisões técnicas e logísticas, há uma mensagem política clara. O Brasil quer ser ouvido. Quer participar ativamente da definição das normas internacionais de segurança e não apenas seguir as diretrizes impostas pelas potências. Essa ambição, somada à capacidade industrial e científica crescente, transforma o país em uma peça estratégica na disputa global por influência. A jornada rumo à autonomia plena ainda será longa. Exigirá investimentos bilionários, acordos internacionais e formação de especialistas. Mas o caminho está traçado. O Brasil deixou de ser apenas um observador das grandes disputas mundiais e começou a se mover como um ator de peso, capaz de projetar poder e proteger seus próprios interesses. O novo sistema antiaéreo, as modernizações estratégicas e o programa Força 40 são apenas o começo de uma transformação que vai muito além das armas. Representam a reconstrução da confiança em uma defesa nacional independente e capaz. O mundo observa, os Estados Unidos reavaliam. E o Brasil, pela primeira vez em muitos anos, levanta a cabeça diante do tabuleiro global e declara: está pronto para disputar seu lugar entre as nações que realmente decidem o rumo da história.